Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui para o canal a receita de uma massa branca, para a gente fazer bolos decorados, bolos confeitados e bem estruturados com essa massa que ela é bem econômica e ela é simplesmente perfeita. Ela é uma massa bem simples, econômica mesmo, fica branquinho, fica bem clarinha, dependendo da farinha que você usa. E o processo para a gente fazer é muito simples. A gente vai começar aqui na batedeira colocando os ovos e o açúcar. E vou lembrar para vocês que eu vou deixar a quantidade de ingredientes anotados para vocês aqui na descrição do vídeo. Nessa receita aqui em específico, eu usei 5 ovos, porque os meus ovos são bem pequenininhos, como vocês puderam ver. Mas se o seu ovo for um tamanho maior, né, você pode estar usando aí até 4 ovos. Então, hoje eu vou fazer aqui a quantidade de massa para um bolo de 2 quilos a 2,5 kg, dependendo do recheio que você for usar. Então, coloquei os ovos e o açúcar para bater. Enquanto estão batendo, eu coloquei aqui para esquentar em um copo medidor a água. Eu levei essa água para esquentar. Essa água ela tem que ser de morna a quente, tá? E depois, em seguida, eu coloquei o óleo. E a gente vai adicionar aqui na massa. Depois que a nossa massa aqui, que o nosso creme de ovos e açúcar já tiver dobrado de volume e estiver mais clarinho, a gente vai diminuir a velocidade da batedeira. A gente vai colocar a batedeira aqui para bater no mínimo. E a gente vai adicionando a água com o óleo, assim em ponto de fio. Essa água é importante que ela esteja de morna a quente, tá? Eu não costumo usar ela em temperatura ambiente nem gelada, morninha a quente. Com o óleo, eu tô usando aqui o óleo de soja, o óleo que a gente usa mesmo na cozinha, né? Mas você pode usar qualquer outro óleo aí da sua preferência, ou até mesmo a manteiga ou a margarina. É só derreter, colocar ali junto mesmo para esquentar junto com a água que ela já vai derreter. E você pode adicionar aqui. Eu sempre uso o óleo de cozinha. Já fiz com margarina também, né? Mas eu sempre uso o óleo de soja. Até mesmo porque eu acho mais econômico. Não fica com gosto de óleo a massa. Muito pelo contrário. Fica com a massa, eu creio que mais leve, porém bem estruturada mesmo. Depois que você adicionou a água e o óleo ali bem, né, levemente ali em ponto de fio, você bate por mais um minutinho e desliga a batedeira e já tá pronta aqui essa parte. Agora a gente vai entrar aqui com a farinha de trigo. A farinha de trigo, como eu falo pra vocês, sempre peneirada. Se você não quiser peneirar na hora, assim, né, do jeito que eu estou fazendo aqui no vídeo, você pode peneirar antes a quantidade que você vai usar e adicionando aos pouquinhos. Eu gosto sempre de colocando aos pouquinhos. E com o próprio batedor mesmo da batedeira ou com a ajuda de um fouet, você vai mexendo assim delicadamente, de baixo para cima, de cima para baixo, até incorporar bem a farinha de trigo com o nosso creme de ovos e açúcar, né? E a água e o óleo. Como eu falei para vocês, eu vou deixar anotado aqui na descrição do vídeo a quantidade de ingredientes que eu estou usando. Essa quantidade aqui, essa massa, ela vai me render. Eu sempre gosto de dividir em duas formas, né? Mas ela vai me render uma massa que vai dar para mim fazer um bolo de aproximadamente 2 quilos a 2,5 kg. Quando eu falo em aproximadamente 2 quilos a 2,5 kg, porque depende bastante do recheio que você vai estar usando, né? Para no final você ter o peso exato do seu bolo. Essa massa eu vou fazer um recheio de creme de leite ninho com um creme de coco. Então, assim, são dois recheios, o de coco um pouco mais pesado, né? Então, pode ser que até me passe aí o peso desse bolo. Então, dependendo do recheio, o bolo pode chegar até mais de 2,5 kg. Pessoal, depois que eu misturei muito bem aqui a farinha de trigo, né? Bem peneirada, a gente mistura bem. O último ingrediente que eu tô colocando aqui é o fermento em pó. Eu não coloquei nessa massa aqui a baunilha, a essência de baunilha, mas se você tiver, você pode estar colocando a essência de baunilha. A minha acabou e eu não coloquei. Mas se tiver, coloca umas 8 a 10 gotinhas de essência de baunilha aqui e fica perfeito também a sua massa. Eu dividi aqui a minha massa para assar em duas formas. Coloco forrada, né, com papel alumínio, com papel manteiga. Vou deixar aqui na descrição também o tamanho da forma, tá? Em diâmetro e altura para vocês. Eu gosto sempre de dividir assim em duas formas, porque eu acho que assa mais rápido.
não corre o risco, né, do bolo ficar cru no meio, ficar aquele bolo cru no meio. Apesar de que depois que você vai pegando prática, que você vai pegando costume, o seu bolo não fica mais. Eu errei muito quando eu comecei nessa questão de sempre, quando o bolo assava, às vezes muita massa em uma forma e os meus bolos ficavam cru no meio. Eu sempre tenho duas formas do mesmo tamanho, então se for de 20 centímetros, de 17, de 15, eu coloco a massa para assar, eu divido essas massas em duas formas, mas elas saem com tamanhos diferentes. Essa aqui que eu acabei de desenformar agora, ela vai me render 2 discos de massa. E normalmente na outra forma vai me render um disco. Então é sempre assim que eu faço essa divisão. Eu coloco uma quantidade a mais de massa em uma forma e uma quantidade um pouco menor na outra forma. Então, meus bolos normalmente são com 2 camadas de recheio. Se você quiser fazer, né, uma quantidade maior de massa, eu vou deixar a receita, vou deixar o link aqui da receita para vocês, da receita inteira, porque essa receita que eu tô trazendo aqui para vocês é para uma quantidade menor, para um bolo um pouco menor, no caso, um bolo de 2 quilos, né? A receita que a gente faz ela inteira, que é com 6 ovos, né, com uma maior quantidade de açúcar, ela vai render um bolo maior. E tem sempre aquela proporção que a gente pode estar fazendo. Vai fazer um bolo menor, só diminuindo aí as quantidades de ingrediente. Eu não tenho certeza, mas eu acho que no canal também já tem para a quantidade de um bolo de 1,5 kg. E tem a quantidade para uma massa maior. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição também. E olha a qualidade dessa massa, gente, branquinha. É importante também a gente estar usando uma farinha de qualidade, uma farinha bem tipo 1, né? Que dá uma diferença gritante aí no seu bolo, principalmente na cor da massa. Massa branca, eu gosto dela branca mesmo. Gosto da massa assim, bem branquinha, bem clarinha. Então eu gosto de usar uma farinha de trigo para estar fazendo nossos bolos brancos, uma farinha de trigo de melhor qualidade. O outro disco, estou mostrando aqui para vocês como que ele fica. E fica um bolo de 10 a 11 centímetros de altura, como eu falei, dependendo do recheio, né? Depois que você recheia ali, eu vou mostrar pra vocês aqui no final o tamanho que vai ficar esse bolo. A massa fica bem estruturada, aguenta bastante calda, aguenta um recheio firme aí também. Aqui na minha região, a maioria dos bolos são bolos molhadinhos, são bem molhados mesmo. O pessoal gosta do bolo mais molhadinho, então aguenta bastante calda. E eu mostrei aqui, vou finalizar o vídeo aqui mostrando para vocês a montagem desse bolo com o recheio e a calda. A calda que eu tô usando para molhar o bolo é uma calda base mesmo, aquela básica, bem tradicional, que é água e leite condensado. Como eu vou fazer aqui, essa primeira camada de recheio é o mousse de leite ninho, que já tem vídeo dele aqui no canal também, vou deixar aqui na descrição. Eu vou colocar uma contenção, que eu faço essa contenção com chantilly. Não são todos os recheios que eu faço a contenção. Normalmente, quando é mousse de leite ninho com morango, quando é um recheio que a gente sabe que é um pouco, que corre o risco de ser um pouco menos estruturado, eu faço a contenção. Para o creme de coco, que é a próxima camada de recheio que eu vou colocar aqui, que já tem receita dele aqui no canal também, vou deixar aqui o link da receita do creme de coco, do mousse de leite ninho. Não precisaria nem dessa contenção em volta, que é do chantilly, mas vocês podem ver que essa contenção ela é bem em volta mesmo, né? Não faz parte do recheio do bolo, ela fica mais uma coisa em volta mesmo do bolo. Coloquei aqui a outra camada, que seria a camada do meio, aquela que a gente corta ali, né? Daquele bolo que a gente assa e corta ele em 2, né? E vou molhar novamente com a calda bem molhadinho. Vou fazer a borda de contenção novamente aqui com o chantilly. Essa borda de contenção é somente o chantilly batido, tá bom, gente? Pode ser o chantilly batido com um pouquinho de leite em pó, que é o famoso chantininho, né? Ou somente o chantilly mesmo ali batido bem geladinho. Molhei bastante essa outra parte aqui. E vou vir com a contenção novamente, que é a cinta de contenção. Essa cinta de contenção é uma segurança a mais pra gente, pra quem tá inseguro aí em relação ao ponto, às vezes, do recheio, né?
se pode vazar ou não, essa cinta de contenção é uma segurança. Claro que não pode ser um recheio muito mole, sem estrutura nenhuma, porque senão essa cinta de contenção aqui não vai adiantar nada, tá bom? É uma segurança a mais. Vou fazer essa outra parte aqui de recheio agora com o creme de coco. Esse creme de coco, ele é simplesmente maravilhoso. Uma delícia, perfeito. Tem receita dele aqui no canal. Não é doce, não é enjoativo. É um recheio perfeito, que dá pra você rechear aí, bolo no pote. É só você deixar um pouquinho menos, né? No ponto, eu explico lá no vídeo dele. Esse aqui é o ponto que a gente deixa para recheio. Dá para fazer um bolo prestígio aí maravilhoso. Um caseirinho de prestígio, fica perfeito, viu, gente? Com esse creme de coco. Bem estruturado também, para rechear bolos festivos, né? Bolos decorados como esse daqui. E fica simplesmente maravilhoso. E combina muito com um doce caseiro de abacaxi. Não, simplesmente maravilhoso. Uma delícia. Com um olho de sogra, né? Um doce de ameixa, fica simplesmente perfeito. Eu sou apaixonada nesse recheio de creme de coco. Para finalizar essa montagem aqui, agora eu vou vir com a última camada, que é do nosso bolo, né, da nossa massa. Essa massa perfeita, gente. Pensa numa massa super estruturada. Eu gosto de molhar ela dos dois lados, dou uma molhadinha nela nessa parte aqui, que é a parte que vai ficar em contato com o recheio. Depois eu viro, tiro o papel manteiga que ainda tá ali em contato, né, com o fundinho do bolo, e molho o restante ali. A parte que às vezes eu menos molho, essa parte que eu falo às vezes, porque depende também um pouco do recheio, que às vezes é um recheio com fruta, né, com morango, que já solta bastante água, aí às vezes a gente não precisa de molhar tanto. Essa parte aqui, porque essa parte é a que vai ficar para baixo, quando a gente for virar o bolo desenformar, é a que vai ficar para baixo, né, que vai aguentar toda a estrutura do bolo. Então, às vezes não aguenta muita calda, mas ainda assim tá bem molhadinho esse bolo, do jeito que o pessoal aqui da minha região gosta mesmo. Na sua região, o pessoal prefere um bolo mais seco ou um bolo mais molhadinho? O bolo tá finalizado. Agora eu vou fechar aqui esse saquinho bem fechadinho e vou levar aqui pra gelar. Esse bolo vai ficar aqui na geladeira por aproximadamente de 6 a 12 horas. Normalmente eu monto os meus bolos em um dia e decoro no dia seguinte, antes do cliente buscar. Eu deixo ele decorado ali sempre. Eu gosto de pegar a encomenda com antecedência. Agora ele tá bem embaladinho, bem fechadinho, como eu falei pra vocês. Ele passa um pouquinho da forma e a minha forma tem 10 centímetros, né, de altura. Deu 2,4 kg esse bolo, mas como ele ainda vai receber, né, a cobertura, que é o chantilly, ele vai pesar um pouquinho a mais. Então, essa é a receita dessa massa. Espero que vocês tenham gostado.